nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Glória a Deus. Na sua versão bíblica tem bem-aventurado. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos. O nosso objetivo, irmãos, com esse curso teológico é exatamente esse. Os irmãos se aprimorem no teor da palavra e através desse aprimoramento da palavra, os irmãos não sejam corrompidos e nem se deixem levar por qualquer vento de doutrina e de argumentação bíblica. Provérbios fala que a falta da profecia, essa palavra profecia aí é a palavra de Deus. Não é o dom de profecia, é a palavra de Deus. Pela falta da mesma, ou se corrompe, é o texto bíblico. Mas aquele que obedece para o Senhor é feliz ou bem-aventurado. Então, bem vemos esse versículo bíblico, uma palavra reflexiva nesta noite, antes de iniciarmos a nossa aula, em nome de Jesus. Bom, irmãos, nós iniciamos semana passada nosso curso, nosso estudo bíblico. Não sei se fica melhor para apagar essa luz aqui, vai ficar muito escuro, né? Pode deixar assim, tá bom? Tá bom? Aqui tá passando. Irmãos, estão vendo aí no slide? Está dando para ver? Iniciamos nosso estudo bíblico e com uma palavra introdutória nós falamos para os irmãos diáconos sobre a sequência dos eventos escatológicos que ainda vão acontecer para o encerramento de todas as coisas. Eu falo aos irmãos naquele momento que aqui a visão de sequência escatológica é a visão da nossa igreja pentecostalista, né? Se nós formos para outras igrejas, essa sequência, fatos não mudarão, vai acontecer, mas a sequência é completamente diferente. Essa aqui é a estrutura de todo o nosso cunho escatológico. Nós vamos passar algum período aqui estudando. Nós vamos estudar sobre o arrebatamento da igreja, depois Cristo, depois Bodas do Cordeiro, grande tribulação, aqui embaixo na terra, batalha da Magedon, implantação do reino, Satanás será solto, juízo final, o grande trono branco, e por fim, novos céus, nova terra. Os irmãos devem ter isso aqui na mente guardado, porque aqui é exatamente o esqueleto escatológico da nossa igreja. O que é que nós cremos que vai acontecer futuramente? Então, é exatamente sobre tudo isso aqui, sobre isso aqui, que gira toda a escatologia da nossa igreja. Aí, cada assunto que vamos tratar aqui, nós vamos desmembrar cada um deles e tentar entender como é o arrebatamento da igreja, o que é o tribunal de Cristo, a boda do Cordeiro, o que é a grande tribulação, o que é a batalha do Armagedon, o que é a implantação do milênio, como é que vai acontecer a implantação do milênio de Cristo, por que Satanás será solto depois de 1000 anos, juízo final, grande trono branco. Quem é que vai estar aqui no juízo final, grande trono branco? É nós, a igreja, os ímpios. Quem é que vai estar aqui no juízo final? E por fim, novos céus e nova terra. Depois desse fato aqui, que é o capítulo 20, 19 e 20 de Apocalipse, fecha toda a revelação bíblica sobre a humanidade. A partir daqui, depois daqui, não existe mais relato bíblico de o que é que vai acontecer. Então, fechou aqui em novos céus e nova terra. Deu para entender até aí? Antes de nós iniciarmos, quero dar uma oportunidade aos irmãos. Até agora está dando para entender? Ficou alguma dúvida no assunto passado? Não? Dá para entender, mãe? Aquilo ali é
escatológico da nossa igreja. Então vamos passar esse período todo aqui estudando sobre esses fatos aí. Deu para entender? Eu vou ser bastante devagar nessa noite, para os irmãos entenderem que a palavra. Você perguntou do sábado? Oi? Não, de 15 em 15. Você estava nessa aula aqui, não foi? Eu vim só na primeira. É porque, devido ao feriado, pulou. Entendi. Essa aqui, no caso, é a segunda. Ah, é a segunda? É a terceira, porque teve a primeira. Essa foi a segunda, hoje é a terceira aula. Entendi. Teve a apresentação. Bom, em cima disso aí, no nosso último encontro, nós começamos a descrever o início do livro de Apocalipse. Aqui são as 7 igrejas da Ásia. Hoje nós vamos entrar sobre cada uma delas. E os irmãos observam que elas estavam geograficamente próximas umas das outras, não é isso? Questão de 20 quilômetros de distância. E hoje a Turquia é a região onde estavam as 7 igrejas da Ásia. Aqui é a ilha de Patmos, a ilha de Patmos, onde João ficou preso durante 1 ano e 6 meses. E essa igreja aí foi onde foi direcionado por Deus o livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse foi direcionado para as igrejas que estavam em Éfeso, a igreja que estava em Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A sequência, irmão Diaconilson, das profecias das cartas é a sequência oral. Vamos observar aqui, na nossa sequência de horas. Começou em Éfeso, depois subiu para Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia. Uma carta bem assim para todas as igrejas que estavam naquela região chamada Ásia Menor, hoje a Turquia. Nós vamos hoje entrar nos assuntos direcionadamente falando para essas igrejas que estavam na Ásia Menor. Grava as igrejas aí, viu? Vai ser ela no plano dos 3? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Quando vocês gravam a sequência, não erra mais, é a sequência. Então elas estão ali: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. No primeiro capítulo de Apocalipse, nós já ensinamos os irmãos que João estava na era de Patmos, por ordem do imperador Domiciliano. Ele passa lá 1 ano e 6 meses, segundo a história da igreja, e lá ele recebe a revelação do Apocalipse. Ele teve um êxtase espiritual, um arrebatamento do espírito, e a partir dali ele começou a ter a revelação do livro de Apocalipse. Ele começa a escrever. Alguns irmãos, isso aqui é bastante interessante. Alguns teólogos acreditam que João escreveu no momento que estava recebendo a revelação. Outros acreditam que João gravou tudo na mente. Quando saiu da Patmos, ele escreveu tudo o que havia sido revelado. De certa forma, um momento ou não, o certo é que ele conseguiu escrever o que Cristo havia revelado a ele. Tá bom? Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, verso de número 8, se me falha a memória. Apocalipse 1. Verso de número 2 e 3. Apocalipse 1, verso 2 e 3. Quero que o senhor pode ler, tem algo. Porque o tempo está próximo. Então João escreveu o livro de Apocalipse. No primeiro capítulo, João tem a visão do Cristo glorificado, que eu expliquei aos irmãos aqui
as características da veste de Cristo. A estrela que estava na sua mão direita são os anjos da igreja, os dirigentes da igreja naquela época. As castiçais de ouro são as 7 igrejas que ele estava passeando os castiçais de ouro, Apocalipse capítulo 1. E cada membro aí da sua veste, ou cada característica de Cristo, revela uma profundidade espiritual que nós analisamos com os irmãos aqui na aula passada. Pronto. Aqui também nós falamos na aula passada sobre o estado dos mortos, lembra disso? Cristo morreu na cruz do Calvário, ele foi para o seio de Abraão, e lá ele passou os 3 dias antes de ressuscitar. E depois que ele ressuscita, ele leva cativo o cativeiro, então ele transportou, segundo a visão escatológica, ele transportou o seio de Abraão para o paraíso. Seio de Abraão para o paraíso. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 16, rapidinho. Lucas capítulo 16, versículo de número 22, se não me falha a memória. Lucas capítulo 16, verso de número 22, é isso mesmo. Quem achou pode ler. Aconteceu, morreu Henrique, e ser levado para o seio de Abraão. Sim. Morreu também Henrique e foi sepultado. Versículo 23 também, irmã Júlia. O inferno, estando em tormento, levantou os olhos e orou a Abraão e Lázaro, seus filhos. Versículo 24. Já sei, meus irmãos, que para alguns teólogos a parábola do rico e Lázaro não é uma parábola apenas. Existe realmente um Lázaro e existe realmente um rico. E o Lázaro está no paraíso e o rico está num lugar de tormento. São personagens que Cristo deu nome na sua parábola. Os que defendem tal coisa é porque numa parábola de Cristo ele dava nome aos personagens. Então, um certo semeador, um certo homem, um dono da casa, um lavrador, ele nunca deu nome. Só que nessa parábola de Lázaro ele deu nome ao personagem. Então, Lázaro e o rico. Em cima dessa tese, eles acreditam que realmente não é uma parábola apenas. É um fato verídico registrado na Bíblia sobre pós-morte. Então, na Bíblia Sagrada, irmã, nós só temos uma escassez muito grande do que é pós-morte. E só Lucas 16 dá um vislumbre do que é pós-morte, como ele vai ser depois da morte. Bom, aí Lázaro está no seio de Abraão, o rico está no lugar de tormento, entre eles um poço chamado Poço do Abismo. Então quem está aqui não passa para cá, quem está cá não passa para cá. O rico conheceu Lázaro e Lázaro conheceu o rico. Eles se conheceram de estado. Quando Cristo ele morreu, ele foi para o seio de Abraão. Não, grava isso aqui, ele foi para o seio de Abraão. Efésios capítulo 2 vai dizer que quando ele ressuscitou, levou cativo veio, então ele transportou isso que estava aqui para o paraíso. Segundo os Coríntios, capítulo 12, um certo homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi até o paraíso. Então, o paraíso. E esse lugar de tormento e o abismo ainda continuou no mesmo lugar. Deu para entender até aí?
Pronto. Isso aqui, na cultura judaica, é chamado mundo dos mortos, ou Seol, na língua hebraica, Hades, na língua grega, que fala sobre exatamente o que acontece pós-morte. O que acontece pós-morte. Deu para entender até aí? Alguma dúvida? Não, né? Só tenho uma dúvida sobre essa questão do que ele levou cativo e cativeiro, né? Aí no caso, o seio de Abraão, que ele levou para o paraíso, eu tive uma dúvida nessa questão aí. Vamos abrir nossa Bíblia, Efésios capítulo número 2. Efésios, capítulo número 2. Desculpe, Efésios capítulo 4, verso número 7, 8 e 9. Quem achou pode ler. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 7, 8 e 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Começa do 7 de Apocalipse, 7, 8 e 9. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Isso, deixa eu explicar isso aqui aos irmãos. Preciso adiantar aqui rapidinho. Descer as partes mais baixas da terra, aí, irmão, na língua grega, tem alguns significados. Primeiro, sepulcro. Segundo, terra. Terceiro, fugindo agora realmente qual foi o terceiro significado da língua grega. Quando Paulo escreve aí, desceu as partes mais baixas da terra, não está dizendo que Cristo desceu até o inferno. Descer aí é que ele foi sepultado na terra. Sepultado na terra. Então, quando ele ressuscita, ele passa o período aqui no seio de Abraão. Quando ele ressuscita, aí Paulo vai dizer: subiu. Se subiu, não é aquele que foi até as partes mais baixas, foi sepultado, então ele subiu. Quando ele subiu, levou cativo o cativeiro. A palavra cativo aí não quer dizer que esse seio de Abraão era uma prisão escravizante, porque a palavra cativo parece que é alguma coisa que cativa alguém, fica ali preso. Não, não é para isso. A língua grega significa o seguinte: que cativa aqui é um lugar restrito, selecionado, e que aqueles que estavam ali estavam limitados àquele espaço ali. Só que esse espaço não é um espaço de sofrimento, mas de prazer. É uma antessala do prazer do céu. O que é o céu? Então já estavam desfrutando de um descanso eterno. Pronto. Levou cativo o cativeiro. Quando ele ressuscita, ele transfere isso aqui para o paraíso. Aí Paulo vai dizer: na proporção que ele vai subindo, ele vai distribuindo dons aos homens. Está no texto bíblico. E qual foram os dons que Cristo distribuiu? Isso aqui é muito forte, irmãos. Aquele que desceu não é semelhantemente o mesmo que subiu além de todos os céus. Existem quantos céus? Quais são eles? Céu atmosférico. Quando escurece, o sol vai para outro hemisfério. Então eu posso ver o céu do universo, onde estão as estrelas, a lua, e acima do céu do universo. Então Paulo vai dizer: não é aquele que foi acima de todos os céus, está no plural aqui. Então ele foi acima de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, quando Cristo subiu, ele distribuiu dons aos homens. Qual foram os dons? Dons ministeriais. Muito bem. Apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Deu para entender mais ou menos? Vocês vão entender? Então ele subiu, levou o cativeiro e deu dons aos. Deixa eu passar a nossa aula para hoje. Bom, abra sua Bíblia. As que estavam aqui no seio de Abraão, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo de número. Estavam salvos, em descanso eterno. Tem versões que dizem que levou cativo muitos prisioneiros, né? Também, mas nessa palavra prisioneiro não se encaixa bem. Mas estavam restritos àquele ambiente, estavam restritos àquele estado ali, um descanso eterno, estavam restritos ali. Eles não podiam sair dali, nem quem está no lugar também pode sair de onde está. Então estavam restritos naquele ambiente. Só que é um ambiente de descanso eterno, de paz, gozo, alegria. Eles já estão desfrutando de uma eternidade que ainda vai dar início em todos os tempos, quando surgir novos céus e nova terra. Deu para entender? Esses são aqueles que Paulo escreve em 1 Tessalônicas capítulo 4. No arrebatamento da igreja, nós que estamos vivos não precederemos os que dormem. Eles, no arrebatamento da igreja, ressuscitarão primeiro, a encontrar com Cristo nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, no abrir e fechar de olhos, e também nos encontraremos com Cristo nos ares. Esses que estão no seio de Abraão, que agora estão no paraíso, eles ressuscitarão no arrebatamento da igreja. Deu para entender? Bom, vamos devagar. Romanos capítulo 3, versos de número 25 e 26. Romanos 3, versos 25 e 26. Quem achou pode ler. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstrar a sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificado daquele que tem fé em Jesus. Pronto. Vamos lá para cá. Antiga aliança, irmãos, quando ela cometia o pecado, como é que fazia? Isso, muito bem. Ofereceu o seu sacrifício ao sacerdote. O sacerdote impunha a mão sobre o animal, o pecador impunha a mão sobre o animal e confessava o seu pecado. Aí existia uma transferência. O pecado saía do pecador e é lançado sobre o animal. Posteriormente, o sacerdote imolava o animal, lançava sobre o altar do sacrifício, o sangue era derramado, a carne queimada, e Deus. Esse ato de expiar apaziguava a ira de Deus. O que é apaziguar? Não resolvia o problema, mas isso, muito bem, retardava. Então Deus, e aí ele apaziguava a ira, mas não satisfazia a ira de Deus. Grave o que eu vou dizer, nunca mais esqueça. Um único sacrifício que satisfez a ira de Deus foi Jesus.
Deus viu o sacrifício e agradou-se do sacrifício em moeu o quê? Espremer a Cristo no sacrifício. Isso foi agradável ao Pai. Então, esse sacrifício de Cristo foi o único que satisfez a ira de Deus. Ó, porque João capítulo 1, verso 24. O Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que não cobre pecado, nem apazigua a ira. O Cordeiro de Deus tira, ó, arranca o pecado. Deu para entender isso aqui? Em cima disso explicado, Paulo vai dizer o seguinte: o sacrifício de Cristo, ele também teve efeito para aqueles que morreram, que estavam no seio de Abraão, não tiveram o conhecimento pleno da salvação. A antiga aliança, a salvação ela foi revelada de uma forma lenta, porém progressiva, mas de uma forma bem. Mateus capítulo 6, Paulo vai dizer, Cristo vai dizer o seguinte: eles almejaram ver o que vocês estão vindo e não viram, ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Eles, na antiga aliança, mas eles morreram na esperança de um bem maior que viria sobre a humanidade. Abraão morreu nessa esperança, Isaac morreu nessa esperança, Jacó morreu nessa esperança, Noé morreu nessa esperança. O primeiro proclamador do Evangelho foi Noé. Hebreus capítulo 11, o primeiro proclamador. Eles morreram na esperança de algo maior. Quando eles morreram, eles vieram para onde? Pronto. E aqui aguardavam aquele que seria a promessa de Deus para a salvação da humanidade. 2 Pedro capítulo 2. Cristo vai até aqui e ele vai proclamar aos mortos. A palavra grega proclamar ali não foi evangelizar os mortos, ele foi dizer aos mortos: ó, lembra da promessa de Gênesis capítulo 3? Isso eu estou parafraseando aqui. Lembra? Eu suscitarei a semente da mulher, esse esmagará a cabeça ferirá a cabeça da serpente. Eu sou o prometido. Então ele proclamou aos mortos: cheguei, ó, a salvação agora é completa. E aqueles que estavam aguardando Cristo reconheceram o cumprimento da promessa lá na antiga aliança. Aí Paulo vai entender isso. Por que vai entender isso? O sacrifício de Cristo teve efeito para os pecados anteriormente cometidos, passado, os pecados que são cometidos hoje, e ele fechará com toda a justiça de Deus por toda uma eternidade. O sacrifício de Cristo, irmãos, serviu para o passado, o presente e cobrirá o futuro. Deu para entender isso aí? É isso que Paulo está dizendo. Então, quem morreu na esperança, quando Cristo morre na cruz, os seus pecados são, a salvação é concretizada e o pecado deles são extraídos também. E agora todos que esperaram a salvação em Cristo têm pleno acesso à salvação de Deus. Deu para entender isso aqui? Muito bem. Vamos passar um pouco. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, aquela que eu vou mostrar na frente. E hoje nós vamos começar falando sobre o capítulo número 2 de Apocalipse. Abra sua Bíblia, capítulo 2 de Apocalipse. Já vamos entrar aqui, irmãos, nas 7 igrejas, viu? 7 igrejas. Quem puder anotar o que eu vou dizer aqui, no seu caderno, nas suas anotações. O número 7 é usado cerca de 50 vezes
no livro de Apocalipse. Quantas vezes? 50 vezes, livro de Apocalipse. É conhecido na Bíblia como o número da perfeição. Deixa eu repetir aqui. O número 7 é usado cerca de 50 vezes no livro de Apocalipse. É conhecido na Bíblia como o número da perfeição. Deixa eu dar alguns exemplos, irmãos, aqui, ó. 7 igrejas, 7 candelabros, 7 estrelas, 7 selos, 7 trombetas, 7 castiçados. Não é à toa que esse número está encaixado no livro de Apocalipse. É o número da perfeição. O número 6 é o número do homem, porque no 6º dia o homem foi criado. E o número 7 é o número da perfeição de Deus. Deu para escrever isso aí? Continuamos escrevendo aqui. As 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, simbolicamente, pode ter 3 definições. Aliás, tira para as definições. Pode ter 3 aspectos. As 7 igrejas da Ásia, simbolicamente, podem ter 3 aspectos. Aí bote um ponto. Igreja local. Aí na outra linha você bota 2 pontos. Épocas da igreja. 3 pontos. A trajetória cristã das nossas vidas. As 7 igrejas da Ásia, simbologicamente, tem 3 aspectos. Primeiro, uma igreja local. Segundo, épocas da igreja. Terceiro, a trajetória cristã das nossas vidas. Para um pouquinho. Igreja local. Segundo, épocas da igreja. E terceiro, a trajetória cristã nas nossas vidas. Bom, eu coloquei aqui, irmãos, esse candelabro de ouro. Ele aqui, escreveu direitinho. Esse aqui, irmãos, é o candelabro de ouro, que era uma das peças do templo. Era o candelabro de ouro, a mesa da apropriação, o altar necessário, o altar do sacrifício e, por fim, a arca da aliança. Embora ele esteja em formato aparentemente pequeno aqui na foto, mas ele era enorme, de ouro maciço. Ele tem quantas pontas? Quantas pontas? O azeite, irmãos, que todo dia o sacerdote iria colocar, ele colocava na arte principal, e da arte principal ia enchendo as outras pontas. Então, pela fonte principal, ele enchia as outras pontas. João capítulo 15 vai dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Então, todo o vigor da videira vem do caule principal e passa para as outras ramificações. Então, o azeite descia na arte principal, e aí, enchendo, quando enchia a arte principal, começava a encher as outras extremidades. O número 7, desde a antiga aliança, ele tem um significado muito importante na cultura judaica e na Bíblia Sagrada. Lembramos, irmãos, que a Bíblia que nós temos na mão, ela não foi escrita em língua portuguesa. Ela foi escrita em língua, 1, 2, 3. Muito bem. Antigo Testamento, hebraico e porções do aramaico. Novo Testamento, grego
grego. A transliteração da palavra de Deus acontece quando alguém conhecia as línguas originais e transcrevia para a língua natal, da sua nacionalidade. E a partir dali a Bíblia começou a se expandir. Nesse termo de transliteração da Bíblia, pode ter havido algum tipo de, vamos dizer assim, a palavra não é perda nem alteração, a palavra é falha na sua transmissão, mas as falhas ocorridas não tiram o contexto principal da Bíblia. Não tira o contexto principal da Bíblia. Em cima disso exposto, a Bíblia está recheada de uma cultura chamada cultura judaica. Em cima disso, as 7 igrejas da Ásia, que lá Cristo passeia com os candelabros de ouro, todas elas vão vir com alguma lição para a nossa vida, que nos preste atenção. Essa lição pode ser, primeiro, para a igreja local. O que é a lição das igrejas da Ásia para a igreja local? Quem sabe Barreiras é uma Esmina, uma Filadélfia, uma Laodiceia. Primeira característica, pode ser a igreja local. Segunda característica das 7 igrejas, ela também pode ser, segundo alguns teólogos, as épocas da igreja que já atravessaram, desde a sua origem até hoje. São 6 períodos que a igreja atravessou: a igreja perseguida, a igreja apostólica, a igreja medieval, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja imperial e a igreja contemporânea. Então, para alguns teólogos, as 7 igrejas que nós vamos estudar pode também ser simbologicamente uma das épocas da igreja de Cristo na Terra. Pode ser que existia uma época que a igreja era Filadélfia, Esmina, Sardes, Tiatira, Pérgamo ou Laodiceia. Terceiro argumento: essa igreja também simbologicamente pode ser a trajetória cristã das nossas vidas. E aqui eu preciso parar para não entender. Simbologicamente, eu posso estar vivendo, na minha época de vida cristã, uma Filadélfia. Eu posso estar vivendo a Filadélfia, espiritualmente falando. Ou eu posso estar vivendo uma Esmina, espiritualmente falando, uma Pérgamo, ou uma Laodiceia. Entendeu? 3 aspectos das 7 igrejas. Pode ser uma igreja, pode ser as épocas da igreja até os nossos dias hoje, ou pode ser a vida pessoal. Deu para entender isso aqui? Muito bom. Em cima disso explicado, nós vamos estudar as 7 igrejas da Ásia. E hoje nós vamos começar sobre aquela igreja ali chamada Éfeso. Éfeso. A igreja chamada Éfeso. Essa é a primeira igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, verso 1. Apocalipse 2, 1. Irmãos, está dando para entender até agora aí? Sim. Primeira igreja chamada de Éfeso. Olha ela aqui, ó. Vamos repetir comigo para a gente gravar. 1, 2, 3. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Lá em cima são as 7 igrejas. Olha cá embaixo como está comparado, ó. Período apostólico, período da conquista, período gregoriano, período liberano, período bizantino, período da reforma, aqui embaixo, aqui também, período wesleyano e o período presente. O período presente tem Filadélfia e Laodiceia. Está vendo que os teólogos comparam esse período com alguma coisa? Pronto.
resumidamente, é aqueles 3 argumentos que eu falei aos irmãos. Hoje, vamos estar falando sobre a igreja de Éfeso. Mais uma vez para escravar, passando 7 igrejas, 1, 2, 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 7 igrejas tem que ficar gravadas na mente dos irmãos. 1, 2, 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É a sequência das 7 igrejas que nós estamos estudando durante esse período. Quem puder escrever, escreve aí o que eu vou dizer agora. Primeira igreja, Éfeso. Alguém está vendo isso aqui em cima? Éfeso era um dos principais centros urbanos do Império e jactava-se ou gloriava-se da sua cultura e religiosidade pagã, ostentando o templo de Ascrites, que é a Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu queria só apagar essa luz aqui, só para os irmãos terem para ficar ruim, né? Para filmar. Assim aí em cima. Aí. Tá bom. Eu quero ficar ruim, mas ficou melhor para os irmãos verem. Bom, a primeira igreja que nós vamos estudar, irmãos, é a igreja que é aqui, é ela atualmente hoje, aqui é a cidade de Éfeso atualmente hoje, aqui são os turistas que visitam ela. Esse aqui é o templo chamado de Astéris, ou de Diana, deusa Diana. Eu vou explicar esse Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando Paulo chega lá. Aqui é a ruína do templo, né? Esses templos aqui, vou explicar isso aos irmãos, é da época bizantina. O que é a época bizantina? Quando o Império Romano foi dividido, os bizantinos tiveram controle da região chamada Oriental e eles reconstruíram os templos na época bizantina. Esses templos que nós vamos ver a partir de agora não são os templos originais da época de Paulo, nem das 7 igrejas da Ásia. Esses da época original foram destruídos e na época bizantina foram reconstruídos de novo. Então essas ruínas são da época bizantina, mas o local é o mesmo, a estrutura possivelmente pode ser também a mesma do templo da deusa de Diana dos Efésios. Atos capítulo 16. Esses homens que estão atormentando, esses homens que estão defragando o evangelho por toda parte, chegaram até nós, estão prejudicando nosso comércio. A nossa deusa de Efésio é a deusa Diana, estão propagando um novo Deus. Aí os apóstolos foram expulsos de Éfeso por causa exatamente do templo da deusa Diana. E aqui no canto, eu fiz questão de pegar essa imagem aqui. É claro, com a imagem, os irmãos terem ideia de como era a exuberância na época de Paulo no templo da deusa Diana. Era considerado esse templo uma das 7 maravilhas daquela época. Então as pessoas afluíam de vários lugares só para conhecer o templo da deusa Diana que ficava na cidade de Éfeso. Deu para entender até aí? Isso aí são ruínas desse templo. Bom, para acender a luz, escrevam para mim rapidinho. Essas 7 igrejas, realmente existiram. Essas 7 igrejas realmente existiram na Ásia Menor. Para um pouquinho. Onde atualmente hoje, onde é a Ásia Menor? Atualmente hoje, onde é a Ásia Menor? Turquia, isso, grava isso. Se eu mostrar no mapa mundo hoje e localizar a Turquia lá, aí aqui que ficava as 7 igrejas da Ásia, pronto, não perde mais. Turquia.
Apesar disso, observa-se o retrato de uma certa sequência. Apesar disso, observa-se o retrato de uma certa sequência de degradação espiritual, observa-se o retrato de uma certa sequência de degradação espiritual e moral da igreja de Éfeso, ao longo da história. Que chega até a completa apatia, exemplificada pela igreja de Laodiceia. Bom, continue agora escrevendo. Jesus revela um padrão de advertência que se aplica aos vários perfis da igreja. Jesus revela um padrão de advertência que se aplica aos vários perfis da igreja. Vou explicar isso aqui aos irmãos. Realmente existiu 7 igrejas na Ásia, e essas 7 igrejas da Ásia Menor, elas foram progressivamente não, entraram na decadência espiritual progressiva, que chegaram a ser, como vou dizer assim, não tem mais sua existência naquela região. Uma degradação moral e espiritual veio sobre aquelas igrejas de tal forma que elas deixaram de existir. Aí, o que nós comentamos aqui, que uma apatia espiritual que culminou com a igreja que estava em Laodiceia. E os irmãos vão entender aqui, quando nós estamos sobre as igrejas, que Laodiceia era a mais degradante de todas, mas a que recebeu a maior promessa de Jesus. Vocês sentarão comigo no meu trono. Os argumentos de Cristo para as 7 igrejas são 3, não precisa escrever não. Cristo começa os argumentos com a gente da seguinte forma: elogio pelas suas boas atitudes. Todo o texto das igrejas, Cristo vai começar trazendo elogios à igreja. Vamos atender isso aqui. Ele começa elogiando as igrejas. Pronto. Depois, ele vai trazer uma demonstração de erros e falhas. Primeiro ele começa elogiando, mas ele tem um contratinho entretanto, tem um observado entretanto, está acontecendo isso entretanto. Ele começa trazendo uma demonstração de falhas e erros da igreja. E por fim, Cristo vem com a disciplina e a correção da mesma igreja. Isso aqui eu preciso parar aqui. Primeiro, elogio. Depois a demonstração, ele chama a atenção. E por fim, agora eu vou ter que disciplinar vocês e corrigir vocês pelos seus fatos. É a sequência das igrejas. Em cima disso aqui, Efésios ela começa a nos trazer alguns relatos sobre como Cristo tratou essa igreja. Olá, como está lá? Aqui é Efésios. Primeiro eles começam com virtude. Então ele vai falar à igreja o seguinte: Apocalipse capítulo 2, verso 1 e 3. Primeiro,
Ele vai elogiar a igreja. Vamos lá, quem pode ler para mim? É Apocalipse 2, 1 e 3. Apocalipse 2, 1 a 3. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Espera aí, Matheus, então só. Quem é o anjo da igreja? Quem é o anjo da igreja, biblicamente falando aí? Isso, é o pastor da igreja. Ó, as cartas, irmão, elencal, elas foram direcionadas. Pronto. Então o anjo da igreja, quando tinha acesso à carta, ele chegava e lia. Pronto. Mas Cristo falou o seguinte: as 7 estrelas que estão na minha mão direita são 7 anjos das igrejas, e eu vou direcionar a eles a carta. Eles que vão pegar a carta da sua igreja e vão publicar aos irmãos da igreja. Oh, glória ao Eterno. Cristo nos trouxe uma revelação aqui. E a revelação é WYZ, está acontecendo isso, isso e isso, e a sentença é essa, essa e essa. Pronto. Apocalipse 2, 1 a 3. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolo, e não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste e tenha paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. É até aí. Observe que Cristo começa a elogios da igreja. Suportar os que são apóstolos não são, suportar de perseverança, suportando toda espécie de sofrimento por causa do meu nome, e não deixar de desfalecer. Aqui eu paro para explicar aos irmãos uma verdade eclesiástica. Só para cá. Em público, irmão, em público, elogio. Em público faz o quê? Evite chamar a atenção de quem quer que seja em público. Em público, rapaz, não é isso. Glória, eita, glória. Pronto. Nunca repreenda alguém em público. Agora, nos bastidores, você chama, assim, está errado, está errado, está errado, está errado. Cristo, primeiro, elogio. Depois que elogia, aí vem o segundo tema, a demonstração, o advertência à igreja. Eu quero que os irmãos, quem puder ler para mim, leia essa advertência, versículo 4 e 5 do mesmo capítulo. Quem achou pode ler? 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependente, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependestes. O que é castiçal? Lembra lá? Ele passeia onde? No meio dos. A advertência ele diz o seguinte: se tu não arrepender, eu vou tirar o castiçal. O que é tirar o castiçal? A igreja deixaria de existir. E como aconteceu? Aquele versículo de Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu vou instalar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele não prevalecerá até o momento em que a igreja estiver em Cristo. Se nós somos na Europa hoje, as igrejas se transformaram em boates, cinemas e casas de show.
existe mais igrejas. Cristo adverte Éfeso da seguinte forma: ó, uma palavra resume o problema essencial dos Efésios e de muitos de nós. Aqui o comentarista colocou nós também no mesmo quadro. Abandono. Esta é uma atitude nem sempre deliberada. Quer dizer, o abandonar a Cristo não é uma decisão deliberada. Eu vou abandonar Jesus. Não é deliberado. Podemos se constituir numa prática de gota em gota. O que é gota em gota? Aos poucos. Você passa na rua, rapaz, não gota aqui na minha cabeça, foi embora. Agora fica embaixo daquela gota. Se molha tudo. Pode demorar quando for, mas se molhar, vai se molhar. De gota em gota. Aquela era uma igreja com muitas virtudes, os primeiros versículos, até chegar ao versículo 4. Contra você, porém, a primeira lição, precisamos ser lembrados de que não somos perfeitos. Éfeso tinha abandonado o seu primeiro amor. Esse é um ponto central a destacar. Você abandonou seu primeiro amor. Tudo indica que o maior preço pago pela igreja de Éfeso não foi o sofrimento enfrentado em nome de Cristo, mas o esgotamento espiritual. Na sua luta, eles venceram os inimigos de Deus, mas perderam para si mesmos. Nós somos dos nossos piores inimigos. Sem perceber, o ativismo religioso foi a fissura por onde a unção escapou, que os levaram ao abandono do primeiro amor. Isso aqui é importante. Vem para cá. A Laodiceia pode ser uma época da igreja, ou Éfeso pode ser uma época da igreja, Éfeso pode ser uma igreja local, ou essa pode ser a minha vida espiritual. Grave isso aí. Deixa eu explicar os irmãos aqui. Eu acho que eu já aprendi isso aqui. Éfeso perdeu o primeiro amor. O texto vai dizer: caíste no primeiro amor. O que é o primeiro amor? A primeira devoção, as primeiras orações, o primeiro entusiasmo, a primeira chama do Espírito, as lágrimas que caíam, aquela ansiedade de fazer uma coisa para eles. Primeiro amor, eita, a gente, rapaz, não para mais não. Vou para a igreja. Essa mulher está na igreja todo dia. Vou para a igreja, vou para a igreja orar. Éfeso começa bem a sua trajetória. Só que no percorrer da trajetória, e aqui eu preciso ser claro aos irmãos, o distanciamento de Deus, irmãos, é algo imperceptível. Nós raramente vamos perceber quando estamos nos distanciando de Deus. Nós só percebemos quando já estamos distantes. Abandonando mais. E pior que eu não estou orando mais, irmã Fabiana, e não estou com desejo de orar. O pior não é parar de orar. O pior é que a gente sabe que a gente está orando e não tem desejo de orar. Então só percebo quando estou já distante. O processo de distanciamento é imperceptível. Éfeso percebeu só depois que ele estava distante de Deus. Só que a igreja de Éfeso continuou andando. Ela caiu, espiritualmente falando, abandonou o primeiro amor, irmã Júlia, mas continuou andando. Por que ele continuou andando? Está no texto. Jesus diz: pare aí de sentar. E faça o quê? Para fazer o quê? Voltar. Para onde? Aqui é o primeiro amor. Aí caiu o primeiro amor, mas continuou. Então, continuou tendo
culto, continuou tendo trabalhos, continuou tendo obra. Só que para Jesus, ela já tinha. Quando a profecia chega e o anjo da igreja vai ler a igreja, ele vai dizer: ó, volte. Então, Éfeso estava em um processo de andar, só que sem o primeiro amor. Então, ó, para lá onde você está, lembra de cair, então volta o primeiro amor. Porque aqui, andada cristã só é válida em cima do primeiro amor que nós tivemos. Sem perceber, o ativismo religioso foi a fissura por onde a unção escapou, que os levaram ao abandono do primeiro amor. O que é o ativismo religioso? É o costume da religião. Costume da religião. Irmãos, nós nos acostumamos a ser religiosos. Nos acostumamos. Então, eu sou crente, e crente fica ir para onde? Para aí, igreja. Mas sejamos sinceros, se não tivermos cuidado, praticamos tudo aqui por um ato de obrigatoriedade, mas perdendo a essência espiritual. O primeiro amor. Éfeso nos ensina que o abandono do primeiro amor, na língua grega, apetecas, é isso aqui. Abandono significa relaxar, dispensar, partir ou ir embora. Então, quem abandona o primeiro amor? Relaxa de quê? Rapaz, eu estou segurando com. Eita, meu Deus, ó. Uma lancha, ela é computadorizada. E você colocou na lancha, eu vou para o norte. Vai para onde? Norte. Na saída da lancha, quando coloca lá a programação para o norte, não pode mudar mais. Ela vai para o norte. Só que no meio do trajeto, irmã Rita, rapaz, eu não quero mais ir para o norte, eu vou agora para o sul. Só que eu me lembrei que a lancha programada, ela vai para o norte. Ela não vai parar aqui. Eu tiro do piloto automático, pego o volante da lancha e rodo em sentido contrário até ela começar a girar em sentido contrário. Pronto. Agora estou indo para o sul. Mas, irmã Júlia, segurando o leme. Se eu relaxar um pouquinho a mão do leme, já está programado e vai para onde? O leme vai começar. O que é que eu tenho que fazer? O tempo todo. Relaxar na língua grega é isso. Se você relaxar um pouquinho para saltar o leme, a sua natureza já está programada para permissão. Paulo explica muito bem isso. Ele vai dizer: olha, quão miserável que eu sou, porque aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero, isso eu faço. Paulo sentia nele uma luta entre o espírito e a carne. O problema do pecado, Deus, é a nossa inclinação para ele. Se Adão e Eva tivessem comido o fruto, olha o que eu vou dizer, e continuassem inclinados para o bem, o mal existiria, mas o dano dele seria menor. Rapaz, eu conheci o mal, mas eu quero o bem. O problema é que ele conheceu o mal e se inclinou para o mal, esqueceu o bem. O nosso problema é a inclinação para o mal. Por isso,
Grava essa figura que eu estou dizendo aos irmãos e nunca mais esquece. Vida cristã é segurar o leme sem relaxar. Se saltar um pouquinho, o leme volta. Vou endireitar o programa. Relaxar na língua grega é exatamente isso. Abandono é exatamente isso. E eu fecho agora. É importante dizer que ninguém, por exemplo, abandona deliberadamente a leitura da Bíblia. Mas não vou ler mais a Bíblia, não. Ninguém faz isso. Você deixa de ler sem perceber. Mas vai abandonando aos poucos, até se transformar no abandono de fato. Abandono é desdém, é desprezo. No caso de Éfeso, a igreja não tinha consciência desse abandono. E este foi o seu mal. Se tivesse consciência, a perspectiva de vida e ação mudaria. O abandono não é algo repentino, mas é um processo até que o esfriamento seja total. A igreja de Éfeso foi infectada por dois vírus letais: legalismo e religiosidade. Cuidado com essas duas palavras. Legalismo, rapaz, está escrito, é a palavra, não pode, não, é legal, legalismo. E religiosidade, essa roupagem que às vezes nós vestimos sobre uma âmpora de religiosos, mas a essência, o poder, a graça de Deus, as lágrimas que correm, a renovação espiritual em ímpar, eu estou ministrando essa noite com temor e tremor, porque eu não estou isento de tal coisa. Isso afeta toda a vida cristã. Por isso que a lição que Éfeso nos deixa nesta noite. Parou. Olha para trás. Olhou para trás. Lembra. Onde caiu? As primeiras horas. E volta. Quando eu volto, Jesus é poderoso para levantar o que está caído, para dar ânimo a quem está desanimado, para enriquecer aquele que está pobre de espírito e trazer sobre nossas vidas uma renovação espiritual. Eu fecho essa aula nessa noite, 10:09, frisando essa frase aos irmãos. As 7 igrejas que nós vamos estudar aqui, ou é uma igreja local, onde é que está classificado Barreiras aí? Uma igreja local, ou é as épocas da igreja, ou é a minha vida pessoal. Fecha a nossa aula nessa noite, deixando para os irmãos a seguinte recomendação. Primeira recomendação: um convite ao arrependimento, versículo 5. Arrepende-te, lembra-te de onde caíste e faz as primeiras obras. Arrependimento é cair em si. Autoconhecimento, isto é algo muito difícil. Só quando permitimos que o Espírito de Deus opere em nós, pode haver possibilidade de mudança e consequente libertação. Libertação. O filho pródigo, ele se arrepende, a Bíblia grega, ele caiu em si. O que é cair em si? Rapaz, eu estou aqui com vontade de comer as bolotas que os porcos comem, maltrapilho, sujo. Enquanto isso, lá na casa do meu pai, até os empregados são melhor que esse aqui. Sabe de uma? Eu vou me levantar. Eu vou voltar para lá. Nem que meu pai não me receba.
percebo, ó meu pai, me dá um só empregado teu, um escravo teu. Para mim já está bom. Eu só quero estar aqui, meu Deus do céu. Arrependimento é voltar às primeiras obras. É a palavra conversão. É a mesma coisa da lancha, ó. A lancha ia para o norte, só que eu vou para o sul, então eu converti o destino dela. Conversão em sentido contrário. Aquilo que eu fazia, não faço mais, agora estou no sentido contrário. Isso é conversão, é arrependimento. Segunda, a promessa para a igreja em todos os tempos. Qual é a promessa para a igreja em todos os tempos? Abra a sua Bíblia, já fecha agora, Apocalipse, capítulo 2, verso 7. Qual é a promessa para todas as igrejas em todos os tempos? Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Repita mais uma vez, é para a igreja toda aí agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A promessa se aplica a todo seguidor de Jesus Cristo na eternidade. Aqui é na eternidade. Quanto tempo isso aqui? Qual é o nosso tempo que nós vemos aqui? Cronologicamente. Nem para cronologicamente. Crono. É contado milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. É um tempo contado. Quem instituiu isso? O próprio Deus. Gênesis capítulo número 1. Eu vou fazer dois astros. Um para governar o dia, outro para governar a noite. Para que eles contem os seus dias. Só que o tempo da eternidade é o Kairos. O tempo da eternidade é o Kairos, não é o crono. Quando alguém morre em Cristo, irmã Cris, morre em Cristo, ele sai do tempo crono e vai sair do tempo crono e vai entrar no tempo Kairos. Lá não existe contagem, é um momento. E momento lá que não tem fim. Entende isso aqui? Isso aqui é muito forte. Na eternidade não se conta tempo. É o estado. Chegou aquele momento ali. Será um momento eterno. Então, quem morre com Cristo é eterna paz, eterno gozo, eterna alegria, eterno contentamento, é glória, oh meu Deus do céu, é algo eterno, é um momento eterno, não tem fim, não tem fim. Da mesma forma, irmão Ricardo, quem morre sem Cristo saiu do tempo crono, foi para o tempo Kairos, entrou no tempo da eternidade. Então o sofrimento esse é um bom incentivo à perseverança. Nós comeremos do fruto da árvore da vida. Lembra aquela árvore que estava no jardim do Éden? Lembra? Sim. Ela vai ressurgir mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Está lá na glória, está dando lá do céu. E viveremos para sempre, porque nós temos acesso à árvore da vida. Mas essa promessa tem uma dimensão atual também, porque todas as promessas feitas às 7 igrejas começam com a expressão ao vencedor, ao que vencer. Essa expressão é para toda a igreja, ao que vencer, daquele que coma da árvore da vida e viva para sempre. Só que, irmã Cris, Deus já me proporcionou nessa era um gostinho do que vai ser a eternidade. Abra sua Bíblia, João 10:10. Vamos, glória. E eu fecho aqui agora. João 10:10. Outro vai abrir João 4:10. João 10:10. Quem achou pode ler. É esse. Pronto. Então, vive a abundância aí, irmã. Eu já tenho possibilidade de
de sentir aqui nessa era um vislumbre como é que vai ser a eternidade. Vida e vida e abundância já nessa terra. Abra sua Bíblia, João capítulo 4, verso 10. Quem achou pode ler, João 4, 10. Jesus respondeu e disse: se tu conhecerás o dom de Deus e quem o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Pronto, abra aqui que eu me lembrei agora, João capítulo 14, verso número 21, verso número 22 e verso 23 para nós encerrar. João capítulo 14, verso 21 a 23. Presta atenção nesse versículo bíblico. João 14, 21 a 23. João 14, 21 ao 23. aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Continue, versículo 22. Disse Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar e luz a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará e viveremos para ele, e faremos neles morar. Alguém entendeu isso aí? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Quem é que ama Jesus? Tem os mandamentos, é a palavra, obedece, esse ama Jesus. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, como é que eu abro porta para ele se revelar a mim? Quando eu amo a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Uma pergunta. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedece a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós, está no plural aqui, irmãos, e nós viremos. Quem é que vai vir? Nós viremos. Quem é que vai vir aí? E nós viremos. Quem é que vai vir? Nós viremos até ele e faremos nele o nosso lar. Oh, meu Deus do céu! Quem ama Jesus, quem obedece os mandamentos, oh, meu Deus do céu, a Trindade vem e vou fazer nele o nosso lar. Ele vai morar em nós. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Eterno. Quando ele mora em mim, eu já consigo. Rapaz, como será a eternidade? Meu Deus. Eu fecho agora. Quem sente a Trindade dentro de você, desapega-se de toda e qualquer coisa nessa terra. O desapegar aqui não é deixar de lado as necessidades essenciais. Mas se a porta estiver aberta, glória ao Eterno. Se estiver fechada, a glória ao Eterno também. Meu Deus. Meu Deus do céu. Se o dinheiro está bom, glória ao poderoso Pai. Se o negócio está fraquinho, glória ao Eterno também. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha apego às coisas da terra, porque a Trindade veio
dentro, irmã Rita, todo sentimento carnal não tem espaço e probabilidade para habitar. Então aí, a peleia, o ódio, a batalha, o disse-me-disse, a contenda, ó, não tem espaço, bate e volta. Rapaz, não tem como entrar não. Porque em Deus... Meu Deus, Deus está habitando lá. Se um Deus está habitando lá, ele bate e volta, não tem. Aí vem um texto bíblico. Qual texto? Provérbios 4. De tudo que se deve guardar, guarda, porque dele procede a saída da vida. Se a Trindade habita aqui dentro, todo sentimento carnal descrito por Paulo em Efésios capítulo 5 não tem probabilidade de acesso. Ele pode até vir, mas não permanece, porque eu recebi de Deus a presença do Eterno dentro de mim. E eu fecho agora, irmãos. Por que tanto problema na igreja? Por que tanta dificuldade em pastorear? Por que tanta contenda? Né, irmã Deus? Briga, ódio, peleia. É simples. A ausência expressiva da presença dentro. Se der espaço para Deus entrar. Que Deus abençoe nossas vidas nesta noite. Próxima aula, irmão, daqui a dia 15, vamos falar sobre essa igreja aí, ó. Igreja de Esmina, antecipadamente para os irmãos. Só duas igrejas, irmã Cris, que só receberam elogios e promessas de Cristo. Qual foi elas? Esmina e Filadélfia. Essas duas só receberam elogios e promessas. Esmina foi uma delas. Nós vamos aprender mais sobre ela. Nosso próximo encontro. Quem sabe nós somos em Esmina, né? Oh, meu Deus. Ou a Filadélfia. Lute para não ser as outras 4, as outras 5, e vai dar tudo certo. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe nossas vidas. Obrigado, irmãos, que vão assistir posteriormente a tudo que foi transmitido aqui nesta noite. Enfim, Deus abençoe nossas vidas. Para fechar, alguma dúvida, irmã Rita?